Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Desejo que a paz do nosso Criador, que excede todo entendimento, esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, falarei mais acerca de alguns dos vários livros que são citados na Bíblia, mas que por algum motivo não estão no cânon bíblico. É muito interessante que a gente comece a atentar mais a isso, porque muitas pessoas pensam, inclusive a maioria que está inserida no sistema religioso, que foi condicionada a ter essa visão, que somente os 66 livros que estão nas Bíblias protestantes, ou no caso dos católicos, 73, é que são inspirados, e que qualquer outro livro que não está no atual cânon bíblico não é inspirado, é um livro feito apenas por mãos humanas, não tem a inspiração do Criador e, portanto, não pode ser levado a sério. Porém, ao analisar esses próprios livros sendo citados na Bíblia, a gente começa a perceber que essa narrativa cai por terra. É óbvio que tudo acontece com a permissão do Criador, e o fato de ele permitir que tais livros fossem ocultos, isso tem um propósito, tem um porquê. E eu penso até que está conectado ao fato de que ele quer que os seus filhos, que tenham uma intimidade profunda com ele, se deparem com esses conhecimentos, que alguns conhecimentos realmente não são para todos, e há conhecimentos que são reservados para os tempos do fim. E penso que em vários livros que estão sendo hoje revelados, que hoje nós estamos tendo acessos que não estão no atual cânon bíblico, é porque tem conhecimentos que são determinados para esses tempos do fim. Mas alguns desses livros, inclusive a maioria dos que são citados na Bíblia, que citarei aqui no vídeo, nós não sabemos do real paradeiro, se simplesmente foram ocultos, se foram queimados, se foram excluídos. A real é que a gente não sabe. Por mais que hoje existam os apócrifos, não temos informações da maioria desses livros que são citados na Bíblia. Então, a partir de agora, nesse vídeo, citarei quais são esses livros. Inclusive, os dois primeiros que eu citarei, nós temos em mãos, graças ao Pai, que é o livro de Enoque e o livro de Jazer. Já os demais livros, eu, pelo menos, não conheço e não tenho informação se eles ainda existem ou se, na verdade, foram completamente retirados de todos nós. Mas então lerei aqui os textos para que vocês possam entender. O primeiro livro, que é citado na Bíblia, que citarei aqui no vídeo, é justamente o livro de Enoque, onde ele é citado em Judas, no capítulo 1, na carta de Judas, a partir do verso 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Interessante é que essa passagem relatada no livro de Judas, ela está presente no primeiro capítulo do livro de Enoque. Ou seja, Judas lia constantemente o livro de Enoque e tinha esse livro como inspirado ao ponto de citar um trecho do livro de Enoque em sua própria carta. E já falei aqui no meu canal acerca do livro de Enoque, que é um livro que contém muitas revelações, é um livro de extrema importância, que amplia o nosso entendimento em vários aspectos, envolvendo a cosmologia, a verdadeira história, o que aconteceu na era pré-diluviana e até segredos do reino celestial. Tudo isso que com o tempo foi propositalmente ocultado tanto pelo judaísmo ortodoxo como também pelo Império Romano. Mas outro livro que é citado muito claramente na Bíblia é o livro de Jazer, onde ele é citado em Josué 10, no verso 13, e também 2 Samuel, no capítulo 1, versos 17 e 18. Está aí na tela os textos para que vocês possam conferir. O livro de Jazer é outro que relata a nossa verdadeira história. É outro que também nós temos acesso. Ajuda a gente a compreender que, inclusive, servos do Pai no passado tinham grandes poderes, como os patriarcas, os filhos de Jacó, onde eles realizaram coisas assim,
que humanamente falando parecem impossíveis, fora outros detalhes envolvendo também o fato de o Sol parar, só indicando a verdadeira cosmologia da Terra, que não é da forma como se apresenta nos meios convencionais. Outro livro que completa e muito no entendimento bíblico, que ajuda a gente a compreender várias histórias que não são relatadas tão claramente e que por algum motivo foram retirados de nosso entendimento. A partir de agora, os outros livros que colocarei aqui são livros que, como eu disse, não se sabe o real paradeiro. São livros que simplesmente foram excluídos e retirados completamente do nosso entendimento. Se foram queimados, se foram banidos ou se estão apenas ocultos, isso eu confesso que eu não sei. O primeiro deles é o livro da Aliança, citado em Êxodo 24, no capítulo 7. O segundo é o livro das guerras do Senhor, que é citado em Números 21, dos versos 14 ao 15. 2 livros que a gente não faz ideia de onde eles estão e do que falava em cima deles. Outro livro também é citado em 2 Reis, capítulo 15, verso 36 e 2 Crônicas 27, verso 7. São versos que falam do livro dos reis de Israel e Judá. E não é o mesmo livro dos reis que está contido no cânon, pois no próprio livro dos reis, no caso em 2 Reis, é falado que o restante da história é contado em outro livro dos reis, que no caso seria esse livro dos reis de Israel e de Judá. Outros livros também que são citados na Bíblia, mas que não estão no cânon bíblico, livro dos Atos de Salomão, citado em 1 Reis 11, no verso 41, quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Aonde foi parar esse livro? Temos também uma sequência de livros que é citada em 2 Crônicas 9, no verso 29, que é o livro da história de Natã, profeta Natã, que vivia na época de Davi, a profecia de Aías e também visões de Ido. 3 livros que não fazemos ideia do real paradeiro. No próprio livro de Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 15, temos também a história de Semaías sendo relatada, além de, novamente, visões de Ido também sendo relatada. E em 2 Crônicas 13, verso 22, mais uma vez a gente vê esse livro de Ido sendo mencionado. 3 menções acerca desse livro e não fazemos ideia de onde ele foi parar. Em 1 Crônicas 29, verso 29, é citado Crônicas de Samuel, o profeta Samuel, onde é relatado que ele tinha outro livro, onde ele relatava com mais detalhe tais acontecimentos, e também Crônicas de Gade, o vidente, que nunca nem ouvimos falar a respeito. Em 2 Crônicas 20, no verso 34, temos também o relato das Crônicas de Jeú, que mais uma vez a gente não faz ideia de onde foi parar e do que esse livro realmente tratava. Além desses, temos também Atos de Uzias, que é citado em 2 Crônicas 26, verso 22, História dos Videntes, citado em 2 Crônicas 33, verso 19, outro livro também que poderia ter muitos assuntos interessantes, mas que nós não temos acesso. Temos também no livro de Ester outros 2 livros sendo mencionados. Em Ester, no capítulo 6, verso 1, temos a menção do livro dos feitos memoráveis. E em Ester, no capítulo 10, verso 2, temos a menção do livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Então perceba, mais livros sendo mencionados na Bíblia. Livros que com certeza ampliariam o nosso entendimento em cima de vários assuntos e nos ajudaria a compreender melhor a nossa verdadeira história, os grandes acontecimentos que envolvem os servos do Pai e a presença do Criador em cima da vida do seu povo. Porque por mais que na Bíblia a gente tenha muitos relatos, e é claro que tais relatos eles sejam o suficiente para a gente compreender a verdade, para trilharmos o caminho da salvação, há sim coisas que a gente não faz ideia. E eu tenho certeza que nesses livros dava mais detalhes. Além deles, temos também Lamentos por Josias, que é citado em 2 Crônicas 35, verso 25, e por mais que cite aí livro de Lamentações, no próprio livro de Lamentações que está contido na Bíblia, nós não vemos esse lamento por Josias, ou seja, esse livro de Lamentações é outro livro, não o que está presente no atual cânon. Outros 3 livros que agora são citados em Macabeus, lembrando que Macabeus não está presente nas Bíblias protestantes, mas sim presentes
nas Bíblias católicas, mas é um livro que contextualiza a Guerra dos Macabeus e como os macabeus eles conseguiram se preservar para não ser contaminados pela invasão grega que houve naquela época. Então é um livro muito interessante, que inclusive esclarece aquele período que muitos chamam de 400 anos de silêncio, onde aconteceu essas guerras dos macabeus. E nós temos 3 menções de outros livros no livro de Macabeus. Primeiro, no primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 16, nos versos 23 e 24, é mencionado o livro dos Anais de João. Em 2 Macabeus, no capítulo 2, verso 13, é mencionado Memórias e Comentários de Neemias, lembrando que não se trata do livro de Neemias presente na Bíblia. E em 2 Macabeus, também no capítulo 2, no verso 23, é citado que há 5 livros de Jasão de Cirene, ou seja, vários livros aí da mesma pessoa que também não fazemos ideia do real paradeiro. E agora as próximas menções que colocarei aqui nesse vídeo são de livros citados na própria aliança que também não sabemos. O primeiro deles está em Mateus 2, verso 23, onde é colocado um trecho que diz que o Messias seria chamado de Nazareno. Porém, essa profecia não está em nenhum livro do cânon. Não está nos profetas, não está na Torá, não está nos livros históricos, não está em Salmos, em Provérbios, ou seja, no livro em que está contida essa profecia que ele seria chamado de Nazareno, foi um livro retirado do cânon bíblico, que também não sabemos aonde foi parar. Outra menção de um livro que não está contido no cânon está em Efésios 3, dos versos 3 ao 4, onde Paulo fala de uma forma muito breve que ele escreveu há pouco, resumidamente, uma revelação de um mistério. Ou seja, ele estava separando que ele havia escrito em outro lugar essa revelação, e não na carta de Efésios. Então existe uma outra carta que talvez também tenha sido escrita aos Efésios. Outra menção também de Paulo, de um livro que ele cita, está em Colossenses 4, no verso 16, onde possivelmente ele escreveu uma epístola aos Laodicenses, que na Bíblia nós não vemos nenhuma menção acerca disso. E por fim, também em 1 Coríntios 5, 9, Paulo diz no livro de Coríntios que ele escreveu outra carta que pode ser entendida como uma terceira carta ao Coríntios ou outro nome referente aos coríntios, onde lá ele escreveu exatamente essa recomendação para não se associar com os impuros. Então veja só, inúmeras referências, creio que ao todo aí no vídeo deu 25 referências. Então como que alguém chega e diz, não, os únicos livros inspirados são somente 66 ou 73, sendo que não é dessa forma. As escrituras no passado eram muito maiores, eram muito mais livros, até que houve a compilação em um cânon. E por mais que todos os livros contidos no cânon sejam inspirados e que esclareçam muita coisa, há vários outros livros que sim, servos do Pai no passado liam e tinham como inspirados ou sagrados. E além desses livros, que a maioria nós não sabemos o real paradeiro, nós temos livros que hoje nós temos acesso, que também são compatíveis com toda a Bíblia e que eram utilizados tanto pelos discípulos na igreja primitiva, como também pelos antigos hebreus. No caso dos antigos hebreus, os livros mais antigos antes da vinda do Messias. Mas vários desses livros complementares no entendimento bíblico são o Evangelho dos Hebreus, que é basicamente uma versão do Evangelho de Mateus, porém mais fiel ao original do hebraico, esclarecendo mais a visão hebraica em cima do texto. Proto-Evangelho de Tiago também é muito bom, relata a infância de Maria, a história de Maria e vários acontecimentos na vida dela. O Evangelho de Tomé é extremamente esclarecedor, envolvendo vários mistérios de física quântica, envolvendo o poder da nossa fé, a nossa verdadeira origem. O livro Quarto Esdras, que em alguns casos é conhecido como Segundo Esdras, também é excelente, fala de sinais do fim dos tempos, fala do nosso propósito aqui, fala de sinais que envolviam a Israel daquela época. Então, um livro apocalíptico muito interessante que recomendo demais para a leitura. Testamento dos 12 Patriarcas é outro livro excelente, onde cada patriarca, antes de falecer, escreveu um testamento para os seus descendentes, contendo inúmeros segredos, inúmeras revelações, demonstrando o entendimento que eles tinham naquela época. Então é outro livro muito bom. Além dos apocalipses de Baruque, de Pedro, de Abraão, de Elias, todos esses também são compatíveis com a Bíblia e esclarecem muitas profecias, muitas revelações até para o fim dos tempos. Os próprios Targumim, que no caso são
Os Targums, né? Targumim é o nome Targum no plural. Eles também complementam demais o entendimento. Já falei sobre o Targum no meu canal. Ajuda a gente a compreender melhor o entendimento dos sacerdotes da época de Esdras e Neemias, já que eles traduziram a Torá do hebraico para o aramaico, já que o povo daquela época perdeu muito do idioma hebraico e sabiam mais do aramaico, por isso que houve essa tradução. Então ajudam também demais a gente a compreender, além de Odes de Salomão e dentre outros que no momento não me veio à memória aqui. São muitos livros que ajudam a gente a entender melhor as Escrituras. E só uma curiosidade, que nós temos textos das Escrituras que claramente foram retirados desses livros, como o caso do livro de Enoque, onde o termo filho do homem, referindo ao Messias, e ancião de dias, referindo-se ao Criador, eles são retirados do livro de Enoque. E o Messias direto referia-se a si mesmo como filho do homem. Esse termo está lá presente no livro de Enoque, como por exemplo no capítulo 48, enquanto que o termo ancião de dias, que é uma referência ao Criador, é citado no livro de Daniel e também é presente no livro de Enoque. Então o que a gente percebe é que vários trechos que estão contidos nas Escrituras são tirados desses livros que hoje são tidos como não inspirados. A própria palavra apócrifo significa ocultos, indicando que não é que eles não são inspirados, não é que eles são heréticos, como costumam falar, mas sim que lá tem conhecimentos que realmente não é para todo mundo, que foi oculto por algum motivo, talvez porque tais conhecimentos despertem a vida espiritual das pessoas e os façam compreender melhor o nosso propósito aqui nessa realidade. E para complementar, não poderia deixar de mencionar também que há outras versões da Bíblia, como a Bíblia da Igreja Ortodoxa Grega, que contém 80 livros, e a Bíblia da Igreja Etíope, que contém 91 livros, só indicando que realmente vários livros foram retirados. E no caso da Bíblia Etíope, ela foi a que se manteve mais fiel aos seus originais, às suas raízes, já que não teve uma infiltração do Império Romano tão forte como as demais vertentes e versões da Bíblia. Tanto é que na Bíblia Etíope nós temos o livro de Enoque, o quarto Esdras, nós temos o livro dos Jubileus, terceiro e quarto Macabeus. Todos esses livros ajudam a gente a entender melhor a nossa realidade, as Escrituras, tudo vai ficando muito mais claro. Mas agora é óbvio que há livros que são chamados de apócrifos que não são inspirados, que não são harmônicos e coerentes com as Escrituras, e são claramente acréscimos que foram postos depois, justamente para tentar desviar as pessoas da compreensão genuína. E eu creio até que foram colocados esses outros apócrifos nada a ver, justamente para as pessoas descredibilizarem todos os livros que hoje são chamados de apócrifos. É uma estratégia muito antiga de Satanás, onde ele pega e coloca uma mentira e misturada com várias verdades, e essa mentira faz com que toda a verdade seja descredibilizada. Ele adora fazer isso para levar as pessoas ao engano. E eu vejo que nessa questão dos apócrifos ele atuou muito bem nesse sentido. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido de que ocultaram e muito o conhecimento verdadeiro de nós, mas o importante é termos e desenvolvermos a comunhão com o nosso Criador. Pois nele nós conseguimos compreender inúmeros mistérios, inúmeras revelações. Nele nós somos preenchidos, nele nós somos completos. E é claro que por mais que tudo isso tenha sido oculto, o que está na Bíblia é sim o suficiente para a salvação. É sim o suficiente para compreendermos mais da nossa realidade. É um verdadeiro manual de vida para todos nós. E nesses outros livros que hoje nós temos acesso, pode ter certeza, vão ajudar a gente a compreender mais coisas, mas entenda que sempre o conhecimento leve você à praticidade da fé. É isso, que o Eterno esteja com todos. Shalom. E não poderia deixar de mencionar também que esse conteúdo e vários outros que estarei trazendo no meu canal e que também já costumo trazer no meu canal estão compilados no meu novo livro que em breve lançarei e deixarei disponível para quem quiser adquirir. Um livro que eu espero realmente esclarecer muitas coisas, espero que realmente venha edificar a vida de cada um que adquirir. O meu objetivo é fazer a diferença e expandir esse conhecimento para novas esferas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento e para que também esse conhecimento seja preservado e não dependa da boa vontade daqueles que têm o domínio da internet. É isso, até mais.